Vida e saúde com você a partir de agora. Vai pensando aí como é que você pode melhorar o sono da sua criança, do seu bebê, daquele seu netinho, do seu sobrinho, dando dicas sempre com amor. E se você gosta desse programa, gostar do que ver e ouvir aqui, você pode compartilhar esse conteúdo através do link pelo YouTube. Você acessa o YouTube e manda o link para esse seu amigo, para esse seu parente que você acha que vai gostar de aprender aqui junto com a gente, tá bom? Hoje vamos falar do sono da criança, mas nós já falamos aqui em outros programas sobre insônia, sobre qualidade do sono, sobre diagnóstico, mas é imprescindível. Um dos 8 remédios que Deus nos deixou, que Deus nos dá e a gente precisa fazer uso, é o sono. E o sono com qualidade. Então é importante você pensar estrategicamente em como levar uma vida mais tranquila na hora de dormir. E a gente trouxe para a reflexão de hoje uma frase de Max Lucado, muito bonita. Ele disse o seguinte: todos nós temos alguns dias bons e alguns dias ruins, mas Deus está em todos os dias. É importante a gente não se esquecer disso, desse detalhe. Deus está aí com você se é um momento de tormenta, mas Ele também está com você nos momentos de calmaria, de paz e de alegria. Confie nele, descanse nele e louve a Ele também nos momentos de alegria da sua vida. Doutor já está aqui com a gente, doutor Aurélio, e eu quero te agradecer mais uma vez por participar com a gente. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. A gente, quando pensa em sono, problemas do sono, apneia, a gente foca nos adultos, mas as crianças, se aprenderem, se desenvolverem, consolidarem o hábito de dormir bem, vão ser adultos melhores, não é não? Com certeza, sem contar que elas vão melhorar nosso sono também. Por favor. Pois é. A Sociedade de Pediatria americana, brasileira, tem se preocupado muito com o desenvolvimento das crianças, com o desempenho escolar. Então, já até soltou notas e alertas ao governo para tentar começar as aulas um pouquinho mais tarde. Existe o movimento 8h30, né? Que é um movimento que tem funcionado bastante nos Estados Unidos, até para adequar o horário das crianças. E também a tecnologia envolvida, a rotina dos pais, tudo isso pode influenciar no comportamento, na estabilidade emocional e desenvolvimento na escola. Vamos pensar nos principais. A gente tem aqui crianças bravas, chorando, irritadas. Quais são os principais distúrbios do sono para a criança? E às vezes seu filho está chateado, está irritado, está te provocando, está brigando com os irmãos e você não está percebendo que o problema está na cama ou na falta de ir para a cama. Vamos pensar dos principais distúrbios, doutor? Então, a gente vai pensar primeiro o seguinte: como funciona o sono da criança? A gente sabe que ela depende um pouco da secreção da melatonina, né, em relação ao claro escuro, mas isso a criança vai adquirir a partir do 6º mês. É do 3º ao 6º mês. A gente tem até uma tela para mostrar isso, doutor, como é que funciona essa produção, que horário que produz, né? Então, o bebê, até o 3º mês, ele não tem essa produção igual nós adultos temos. E ela vai se desenvolver até o 6º mês. Essa percepção do claro e escuro é até o 6º mês. Então, antes do 6º mês, é difícil a criança ter um sono regular a noite inteira. Ela começa a ter esse padrão a partir do 3º mês. Sem contar alguns um pouco depois, né, doutor? Se é fortalecido pela rotina em casa também, né? Então, a gente sabe que algumas doenças muito relacionadas na primeira infância, ali no recém-nascido, por exemplo, doença do refluxo, tem crianças que isso pode, otites, então doenças alérgicas, gastrointestinais podem promover uma fragmentação do sono e essa criança acabar acordando mais. Mas os 2 principais problemas que a gente tem na infância é problema de associação e de falta de limites. Esse ganha disparado de todos. O que você quer dizer com um problema de associação? O cérebro da criança, o ser humano, ele precisa de rotina. E a criança, para ela ter uma estabilidade emocional, isso os psicólogos podem fortalecer a ideia, para ela ter estabilidade emocional, ela precisa de rotina. A criança precisa entender que está chegando aquele horário. Então, são as associações que levam a criança a saber que aquele horário é o horário de dormir. Se em casa o pai chega em horários diferentes, às vezes chega tarde, a criança já está com sono, mas quer brincar com a criança e cada hora, cada dia muda o padrão, não tem aquela rotina, não. Agora é a hora do banho, do pijama, da história. Exatamente. Então, essa sequência, alimentação, banho,
historinha, desligar a luz, Escovou escovou o dente, ela precisa ter constantemente. Se muda o padrão, essa criança, ela pode atrapalhar ela a induzir o sono, não ter segurança para ter um sono de forma adequada. Isso é a associação. E a falta de limite é essa, a criança tende a querer a presença dos pais, mais um pouquinho. Eu quero brincar mais um pouco. Mais um pouquinho, um copo d'água, mais isso. E ela não tem limite. Então, se a família, pai e mãe não impõem limite, agora é hora de dormir, agora é hora de acordar, a rotina em casa ela é sempre contínua e mantém o mesmo padrão, isso aí a criança vai ter um sono de melhor qualidade. Então, a falta de limite é isso. Não tem horário de dormir, não tem horário de acordar, cada dia é um horário diferente, então... Agora, a criança precisa dormir mais que adulto. Sim. Quantas horas mais? Isso depende da idade, né? A gente sabe ali... Porque um bebê dorme quase o dia todo. 14, 16 horas, né? Ali até os 4 anos, 5, pelo menos 12 horas. Então tem essa necessidade de ter mais de 8 horas, 8 a 10 horas de sono. Então, as crianças ali até os 3 anos, pelo menos 10, 12 horas elas precisam ter. Tá. Depois, quando vai crescendo, escola, pré-escola, escola, ela pelo menos precisa ir dormir umas 8 a 10 horas. O que acontece é que ela precisa acordar cedo para levar para a creche. E o pai, mãe, trabalha o dia inteiro, chega tarde e a criança não vai conseguir dormir. Às vezes acompanhando a rotina de dormir tarde com os pais também. Aí recebe o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, não consegue se relacionar direito, está muito agitada, muito agressiva. A criança, quando ela tem uma privação crônica de sono, mais do que sonolência durante o dia, ela vai ter agitação. Então, a criança muito agitada pode ser um sinal de que ela está tendo uma privação crônica de sono. E aí vai um alerta para você que é pai, para você que é mãe. Às vezes a gente tem aquela sensação de culpa, né? Puxa, não vi meu filho o dia todo, vou ficar com ele um pouquinho mais até tarde, sendo que no outro dia vai ter que acordar cedinho para ir para a creche, para ir para a escola. É um ato de amor colocar para dormir mais cedo, porque seu filho vai... Explica pra gente, o que ele vai ter ao dormir? Que tipo de produção, que tipo de benefícios ele tem dormindo? É essencial para o desenvolvimento dele, para o aprendizado durante o dia. Um problema que a gente tem muito, o uso de tablets. A sociedade americana, brasileira, até o Ministério da Família, eles enviaram um livro com um livreto, né, com orientações ao uso inteligente da mídia. O que acontece? Às vezes os pais largam a criança com telefone, com tablet, não sabem o que ela vê. Isso vai influenciar a criança acaba não tendo a secreção adequada de melatonina, ativando o cérebro dela, ela não vai ter um sono leve, de forma adequada ali no início, ela não vai iniciar o sono de forma adequada. Isso pode promover fragmentação do sono, até, enfim, insônia, terror noturno, e atrapalha muito o desenvolvimento na escola, até porque vai dar uma privação de sono. E outra, eles avaliaram que o uso antes dos 2 anos de idade de qualquer tipo de aparelho eletrônico, de tela, atrapalha o desenvolvimento, a fala. Então, a sociedade americana, a primeira a se posicionar contra as telas até os 2 anos, justamente por isso, viu que tem um problema de desenvolvimento e início da fala, o uso. E eles restringem nas crianças a não ter mais que 1 hora por dia, sempre supervisionado, depois dos 2 anos de idade. A gente precisa estar muito atento a isso. Voltando um pouquinho naquela história da rotina, da criança, da associação e também do limite, a criança precisa saber o que vai acontecer, mas vamos supor que é uma família de 3 crianças, tá? A mãe ali com 3 crianças e ela faz a rotina para os 3. Tem o horário de tomar banho, de comer, de escovar o dente, ela já sabe, botou o pijama, ela vai para a cama. Mas um dos filhos acorda no meio da noite, tem dificuldade para pegar no sono. E eu não vou nem colocar que é o mais novo, porque o mais novo normalmente tem essa fama. Mas um dos filhos ali não segue o padrão. O que é que pode estar acontecendo de distúrbios? A gente tem aqui algumas possibilidades. Eu vou virando aqui que eu gostaria que o senhor comentasse. Eu vou pontuar uma coisa boa. Existe uma coisa que se chama co-sleeping, que é você dormir junto. Isso traz segurança para a criança. Então a gente percebe que algumas doenças como terror noturno, pesadelo, eles tendem a diminuir com crianças que dormem acompanhadas. Aconchegadas. Então, o fato de ter ali os irmãos, isso é uma coisa boa. Agora, por que será que só o mais novo ali não está conseguindo dormir adequado? Será que ele manipula, de certa forma, a mãe, e aí a mãe acaba mantendo
aquela falta de limite com a criança, sempre manter os mesmos hábitos, então isso... Precisa ser analisado também. Exatamente. Mas pode ser algum outro problema também que pode atrapalhar não só com pegar no sono, mas uma noite inteira dormida, né? Sonambulismo. O sonambulismo ele é muito comum, até faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor. Os pais que foram sonâmbulos têm mais tendência a ter filhos sonâmbulos também. O sonambulismo ele acontece ali mais na segunda metade da noite. Ele está relacionado ao sono REM e, assim, via de regra, não tem malefício muito para a criança. A gente tem que só tomar cuidado se ela tem algumas atitudes estranhas, né? Fechar as janelas. Perigosas, né? Exatamente, mas tende a melhorar com o tempo. Agora, algumas doenças podem intensificar o sonambulismo. Então, se a criança ela não tem esse padrão de dormir nos horários adequados, alimentação, às vezes tem crianças que têm epilepsias, e essas epilepsias são leves e não são diagnosticadas, é um gatilho. Tem crianças que têm também distúrbios respiratórios, amígdala grande, ali adenoide, que atrapalha ela dormir, então vai fragmentar, pode intensificar também. E ela está dormindo, ela levanta, ela vai para a cozinha, ela prepara um sanduíche, tudo dormindo. Você Tudo fala, dormindo. ela não responde, ela está Dormindo e não lembra do que aconteceu. sonhando acordada. Exatamente. Um outro distúrbio do sono da criança, a apneia, muito comum. Muito comum, relacionado principalmente às alergias, parte respiratória. Ok. Como eu já falei, da amígdala grande, da adenoide. É aquela criança que ronca, tem sempre ronco frequente à noite, e você vai observar, ela está sempre com a boca aberta, respirando pela boca. Isso não se resolve sozinho. Não. Tem que procurar ajuda. Por quê? Cirurgicamente melhora a respiração e outra. Às vezes a criança tem uma mordida cruzada, uma alteração do desenvolvimento da maxila. E isso já o dentista consegue observar, e na infância existe uma expansão rápida da mandíbula, que é quando você coloca um aparelho e os próprios pais eles vão ajustando para expandir a mandíbula, melhorar a respiração. Legal. Precisa ser avaliado. Às vezes problemas anatômicos mesmo. Vamos pensar em outro distúrbio do sono, terror noturno. Explica isso aqui melhor. Tem muito a ver também com sono REM, a criança muito a ver também com como que é a dinâmica ali familiar, se o ambiente é estressante, não tem rotina. Algumas crianças têm mais tendência a ter terror noturno. E uma forma de amenizar isso é até o co-sleeping, né, que já tem estudos mostrando o fato de estar dormindo acompanhada, ela sentir segurança ali, sabendo que ela iniciou o sono perto das pessoas. Mas explica pra gente o que é o terror noturno, doutor, porque algumas pessoas Terror talvez não noturno, conheçam. a criança ela não sabe o que está acontecendo, mas ela acorda muito ofegante, com um batimento acelerado, e às vezes com gritos. Então, existe uma liberação adrenérgica muito intensa. Está relacionada à transição aí do sono 3 com o REM, e ela é muito... Ela pode gritar, ela pode, de repente... Atitudes estranhas, mas são atitudes enérgicas e está muito associado à liberação adrenérgica. Então, aumento da frequência cardíaca, sudorese. Tá. E isso passa, quando ela é acalmada, ela volta a dormir. Sim. Não pode... O ideal é não mudar muito o ambiente, mostrar que ali deixar a tudo criança bem, quietinha, né? Uma luzinha bem levezinha para ela ver que tem um bichinho de estimação, um bichinho de pelúcia, tá na cama e tal, para não Não mexer adianta muito. acordar e tentar trazer Não. para a razão. Tem que Tem que deixar deixar ela ela... quietinha, tentar acalmar ali, mas manter a estrutura Ok. e os hábitos ali relacionados ao sono, né? Vamos para um outro distúrbio do sono também, movimentos periódicos de membros. O movimento periódico está relacionado ao metabolismo da dopamina, que é o neurotransmissor, e existe relação também com a anemia. Então, a criança ou mesmo adulto que tem o estoque de ferro um pouquinho mais baixo, pode ter um estímulo maior no centro motor lá do cérebro. É aquele espasmo rapidinho? Não é esse espasmo rapidinho, é uma contração involuntária e ela é periódica. É diferente desses espasmos que a gente tem aí quando vai iniciar o sono. Mas esse não, é movimento periódico e isso pode fragmentar o sono. Então, o pai observa que a criança está sempre se mexendo, às vezes tem um movimento que ele é rítmico, né? A cada 30 segundos ali, 15 segundos, ela tem uma contração muscular dos membros e pode fragmentar o sono, acordar no meio da noite e tornar o sono de má qualidade também. E o especialista pode ajudar, doutor? Sim, exames polissonografia feito em laboratórios que fazem na população infantil também. Legal. Tem jeito então.
Insônia infantil. Você já Pode ser falou. uma junção disso tudo. Eu tô percebendo. Mas especialmente rotina é muito importante para aquelas crianças mais sensíveis também, né? Exatamente. A hora que... E tornar um momento prazeroso também, né, doutor? Dormir não é um castigo. Exatamente. Uma coisa que a gente não tocou nesse assunto hoje, mas às vezes pode se confundir com a insônia, é a criança que tem um atraso de fase do ciclo circadiano. Aquela criança maiorzinha que não consegue pegar no sono de jeito nenhum, tenta de tudo, faz tudo certinho, mas a criança fica acordada, virando, chamando. Ela pode ter um atraso de fase do ciclo circadiano. Então isso pode ser confundido com insônia. Aquela criança que quando anoitece, ela demora muito para secretar da melatonina e ela vai sentir sono lá para 2 da manhã. Ai, ai, ai. E aí acaba o pai, mãe criando ali artifícios para manter essa criança entretida, manter no tablet, isso aí vai Piorando. acaba piorando. Então, para tratamento disso, tem que ter rotinas bem estabelecidas, muita luz durante o dia. Pode-se fazer tratamento com melatonina para tentar adiantar um pouquinho mais essa sonolência, esse sono, né? Então, tem tratamentos específicos, mas tem que ser identificado porque é um diagnóstico diferencial aí da Entendi. insônia. Vamos ver esse outro distúrbio aqui, o ronco. O ronco e a apneia... Tá meio ali junto. Exatamente. Às vezes o ronco ele pode ser eventual. A criança está resfriadinha, ronca um pouquinho, mas aquela que está sempre roncando, está sempre se mexendo na cama, alteração de comportamento durante o dia, irritabilidade, hiperatividade. Será que é só um ronco? Então, precisa de avaliação para ver se esse ronco está interferindo e fragmentando o sono dessa criança. Entendi. Olha aqui, mais um distúrbio, gente, o despertar confuso. O despertar confuso ele acontece na primeira metade da noite. É diferente do terror noturno, o sonambulismo. Né? Despertar confuso, ele está ali relacionado ao sono de ondas lentas, que ele é o sono mais profundo que está no início da noite. Não está tanto relacionado ao sonho. Então, é aquela criança que acorda, pode chorar, tal, você vai mexer com ela, parece que ela não está nem sabendo o que está acontecendo. E logo ali depois ela volta e deita. Então, interessante também, às vezes, uma luzinha fraca, só para ela se acordar, entender que ela está ali na cama dela, mas não mexer muito, não pegar no colo, não tentar acordar a criança, né? Então, é um dos... Mas também, isso tende a melhorar com a idade. Entendi. Mesma orientação, sempre tentar manter a rotina, né? Que isso tende a diminuir. Vamos ver mais um distúrbio, bruxismo, Sabe doutor. que eu tenho alguns colegas dentistas aí que falam que nunca viram tantas crianças com bruxismo do que nos últimos 10 anos. Acredito que toda essa mudança tecnológica, ela tem influenciado muito no nível de estresse e ansiedade da criança. Explica pra gente o que é o bruxismo? Bruxismo. Porque o nome assusta, né? Bruxismo são movimentos mastigatórios de apertamento dos dentes. Isso pode ter um desgaste excessivo dos dentes. Tem criança que faz até barulho, faz aquele barulho de queixada, né? Batendo, ou mastigando, ou apertando. E isso está relacionado muito ao estresse, à ansiedade. E tem aumentado muito nos últimos anos por conta, a gente acredita, que todas essas alterações têm aumentado o nível de ansiedade nas estímulos, crianças. né? Esses estímulos excessivos logo no início da infância. Ali. E o que dá para ser feito nesse caso? Avaliação com dentista, isso as crianças maiorzinhas, né, acabar fazendo placas de proteção. Então, avaliar como é que é o ambiente domiciliar, diminuir o nível de estresse, rotina para essa criança ir dormir mais tranquila. Ah, legal, você fala sobre isso. Estímulos. Porque a gente, às vezes, como pai, né, a gente quer resolver o problema, mas sem ir na causa, na origem do problema. Porque muitas vezes os problemas relacionados, não sempre, mas muitas vezes estão relacionados com o que o ambiente ou os pais, os cuidadores acabam trazendo, né, de carga. Relacionado a um ronco, a uma apneia, isso pode fragmentar o sono e levar até um bruxismo. Entendi. Um refluxo gastroesofágico também na criança pode ser um fator de gatilho para o bruxismo. Entendi. Vamos dar uma olhada em mais um distúrbio do sono infantil, pernas inquietas. É uma síndrome isso? Isso é uma síndrome. Vamos pegar assim, movimento periódico de membros e pernas inquietas. A pernas inquietas é uma síndrome. Às vezes a criança pode ter a movimentação periódica, isso não influenciar no sono, como pode influenciar. Mas a perna inquieta é uma sensação desconfortável que vai piorando ao longo do dia e ali, quando o sol vai se pondo, vai se intensificando mais, que é uma necessidade incontrolável de movimentar as pernas. Então, uma sensação esquisita, como se não tivesse descanso a perna.
E isso é a síndrome das pernas inquietas, né? Também está relacionado ao metabolismo do ferro, pode estar associado com o movimento periódico de membros e pode atrapalhar a criança ali também a pegar no sono. Então, Entendi. É um rol grande de problemas, né, relacionados ao sono. Eu quero finalizar aqui as considerações agora, doutor, pensando o seguinte: tem criança que dorme mais facilmente, outras crianças já têm essa dificuldade, naturalmente, desde bebezinho. Mas a gente percebe em um dos outros programas que você fez aqui com a gente, você falou que é importante estar cansado para dormir. Exatamente. E o uso de telas, de eletrônicos, cansa um pouquinho a mente, mas às vezes o físico, as crianças também estão mais obesas, infelizmente. Às vezes a criança está precisando de um estímulo, atividade física. Eu queria que você falasse um pouquinho dos hábitos alimentares, atividade física e até intelectuais para ter uma boa noite de sono. Então, o uso da tecnologia tem feito a criança ficar menos ativa, aumentando o peso, aumentando o índice de doenças respiratórias. A apneia do sono, né, por causa do peso. Mas a criança, ela precisa ter essa atividade para estar mais cansada. Então, quanto mais cansada ela estiver, mais fácil você pegar no sono. Não adianta a gente querer que uma criança durma no horário que a gente queira, né, ali 7 horas da noite, 8 horas, só que ela dormiu 2, 3 horas da tarde. Então, ela precisa estar cansada também. Essa rotina precisa ser pensada, né? A gente usa até em tratamento de insônia no adulto. Se a pessoa não está tendo dificuldade para iniciar o sono, então vamos restringir o tempo na cama. Né? A gente não faz isso com criança, mas a gente evita esses cochilos excessivos. Então, mais atividade com a criança, atividade física. Às vezes ela tem aula de música, o inglês. Natação, balé, ixi, a lista pode ser... Tem atividade física, já faz a natação dela, o balé. Então, ela já está cansada. Precisa de rotina agora para pegar no sono. Evitar essas sonecas aí durante o dia, porque elas acabam atrapalhando a pegar no sono. Às vezes ela dorme pouco à noite, mas tira um cochilo grande durante o dia. Então, vamos fazer menos soneca durante o dia, mais atividade e dar mais tempo para ela dormir umas 12 horas aí, né? Durante o dia, durante a noite, desculpa. Certo. Então, vamos lá, vamos dormir 8 horas. À noite, por favor, doutor. 8 horas da noite, Sim. 7h30, vamos pôr essas crianças mais cedo, vamos fazer a atividade ser mais tranquila, Legal. né? E isso é amar, não é você querer chegar em casa e brincar com a criança. Você dá rotina para a criança, é amor. Ela vai se sentir mais segura também. Com certeza. Muito obrigada, doutor Aurélio. Eu agradeço, Teru. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a Patrícia vai trazer um treino para todo mundo fazer em casa. E se você tem crianças por aí, quem sabe botar essa criançada toda para fazer um treino com você também. E ainda hoje a nutricionista Amanda Costa ensina esse pão de queijo do amor. Isso tudo aqui no Vida e Saúde ainda hoje, não perde não, a gente já volta.